Olá, boa noite. Boa noite. Temer e ministros entregam defesa na Câmara. Advogado do presidente diz que a nova acusação é uma tentativa de golpe e chama ex-procurador Rodrigo Janot de imoral e indecente. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que a Casa deu condição ao Supremo para rever o afastamento de Aécio Neves do PSDB e avisou que se o STF mantiver a decisão, é natural que o Congresso delibere sobre o caso. Supremo Tribunal Federal decide que a lei da ficha limpa deve ser aplicada a políticos condenados antes de 2010, quando ela foi criada. O Congresso promulga a emenda que cria cláusula de desempenho e Câmara aprova fundo de quase 2 bilhões de reais para bancar campanhas. Italiano Cesare Battisti é detido no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, disse que a Casa deu condição ao Supremo para rever o afastamento de Aécio Neves do PSDB. Ele deixou um aviso: se o STF mantiver a decisão, é natural que o Congresso delibere sobre o caso. Segundo Eunício Oliveira, cabe a cada um dos poderes punir seus respectivos integrantes. Já que a presidente Carmen Lúcia antecipou também a pauta e publicou num Diário Oficial Extra essa matéria, para não votar o texto aqui da Casa, dando ao Supremo, ao Pleno do Supremo, a condição, inclusive, de rever uma posição de alguns dos seus membros pela maioria. Se a posição do Supremo for manter, é natural que o Congresso delibere, porque é o que determina a Constituição Federal. O tucano é acusado de pedir e receber 2 milhões de reais do empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Em troca, ele teria oferecido sua influência política para a escolha de um diretor da mineradora Vale. E segundo os bastidores de Brasília, Aécio Neves foi avisado por líderes do PSDB de que se o caso fosse votado ontem, ele poderia sair derrotado. Isso porque uma ala do PMDB, maior partido da Casa, era favorável ao adiamento da questão. E até mesmo o PT, que na semana passada dava sinais que votaria com Aécio, ontem teria mudado de ideia após pressão dos militantes da legenda. O tucano gostaria que sua situação fosse resolvida ontem mesmo. No entanto, nem o PSDB, partido de Aécio, votou fechado para livrá-lo da punição. Dos 10 senadores que estavam na sessão, 8 votaram com o tucano, mas 2 se rebelaram: Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, e Eduardo Amorim, de Sergipe. O senador afastado nega as acusações. Ele afirma que a quantia se refere a um empréstimo particular sem nenhuma relação com dinheiro público. Temer e ministros entregam defesa na Câmara. Advogado do presidente diz que a nova acusação é uma tentativa de golpe e faz uma série de críticas ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. De manhã, no Palácio do Planalto, Michel Temer anunciou o incentivo de 9 bilhões de reais em empréstimos para micro e pequenas empresas. À tarde, já em São Paulo, fez a entrega de ambulâncias para renovar a frota do SAMU. No discurso, destacou números da economia. Nós primeiro começamos a colocar a casa em ordem, aquilo que eu digo, vamos colocar o Brasil no trilho, não é? E depois de colocar o Brasil nos trilhos, vamos crescer. E começamos a crescer de 4, 5 meses para cá. O evento inicialmente seria em São Bernardo do Campo. O local foi alterado depois que acampados do MTST na cidade ameaçaram receber o presidente com um protesto. Mesmo na zona norte da capital, Temer não se livrou dos manifestantes, que pedem a desapropriação do terreno em São Bernardo, invadido por 7 mil famílias. Amanhã, os planos do presidente incluem novos anúncios em Belém do Pará e depois em Alcântara, no Maranhão. Ao montar uma agenda positiva, Temer tenta reduzir o desgaste causado pela nova denúncia contra ele, que está na Câmara, na qual é acusado pelo Ministério Público de chefiar uma organização criminosa e obstruir a justiça.
Os advogados do presidente entregaram nesta tarde a defesa dele à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os dois ministros incluídos na denúncia, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, também apresentaram as alegações. A partir de agora, o relator tem prazo de 5 sessões para apresentar o parecer, que pode recomendar a continuidade do processo ou a rejeição da denúncia. Trata-se de uma peça absolutamente armada, baseada em provas forjadas, feita com o objetivo claro e até indisfarçado de depor o presidente da República, constituindo, portanto, uma tentativa de golpe. Na peça, a defesa faz duros ataques ao ex-procurador-geral da República, o compara a um pistoleiro e diz que Rodrigo Janot foi antiético, imoral, indecente e ilegal. E o PSDB ainda pressiona o deputado Bonifácio de Andrada a se licenciar do partido. Esta teria sido a solução encontrada para ele se manter na relatoria e assim evitar uma implosão dentro da legenda. A indicação do tucano gerou mal-estar na bancada do PSDB, hoje dividida sobre o apoio ao governo Temer. Uma ala dos tucanos, favorável que a denúncia contra o presidente prossiga para o STF, defende que Andrada deixe o posto. Em conversa com aliados, Andrada afirmou que não vai se licenciar e que teria dito que, se quiserem, que o tirem. A equipe de investigação da Receita Federal na Operação Lava Jato identificou que o empresário Glaucus da Costa Marques, apontado como laranja na compra de um apartamento em São Bernardo do Campo, que era usado pelo ex-presidente Lula, tem movimentação patrimonial e financeira suspeita. Para os investigadores, as contas dele possivelmente foram utilizadas para lavagem de dinheiro. Costa Marques é primo do pecuarista José Carlos Bunlai. O documento da Receita foi divulgado hoje pelo jornal Estado de São Paulo. O documento é de 30 de setembro e foi elaborado pela equipe de investigação da Receita Federal na Operação Lava Jato após a quebra de sigilo fiscal de Glaucus da Costa Marques. No relatório da Receita, os técnicos dizem que ele teve movimentação patrimonial e financeira consideradas duvidosas. Há razoável suspeita de que, em alguns anos, especialmente 2010, 2011 e 2013, além da possibilidade de sonegação de receita, as contas bancárias de Glaucus da Costa Marques podem ter sido utilizadas apenas como interposição para passagem de expressivos valores de terceiros. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Costa Marques disse que comprou o apartamento a pedido do primo e que até 2015 não tinha recebido aluguel pela locação do imóvel, apesar de declarar no imposto de renda desde 2011, como mostra a análise da Receita Federal. Lula diz que o imóvel estava alugado pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida este ano. No dia 25 de setembro, os advogados do ex-presidente entregaram à Justiça o contrato de locação e 26 recibos de aluguel assinados por Costa Marques entre os anos de 2011 e 2015. 2 desses recibos tinham datas inexistentes e chamaram a atenção dos investigadores, que agora querem que os papéis passem por perícia. Costa Marques afirma que assinou todos os recibos de uma só vez a pedido do advogado de Lula, Roberto Teixeira, e do contador João Muniz Leite, enquanto estava internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, em 2015. Nesta semana, o juiz Sérgio Moro determinou que o hospital informe o registro de visitantes no período. Costa Marques, Bunlai, o ex-presidente, o advogado Roberto Teixeira e mais 4 pessoas são réus no processo sobre um esquema de corrupção envolvendo 8 contratos entre a Petrobras e a Odebrecht, que podem ter gerado 75 milhões de reais em propina. Além do apartamento em São Bernardo do Campo, há suspeita de que a construtora intermediou a compra de um terreno na zona sul de São Paulo, onde seria construída a nova sede do Instituto Lula. O documento da Receita destaca como Glaucus da Costa Marques obteve o direito sobre a compra do prédio da rua Haberbeck Brandão, em São Paulo, em agosto de 2010, sem custo, e o vendeu por R$800 mil um mês depois para a DAG Construtora, empresa também usada como laranja da Odebrecht no negócio. O Jornal da Gazeta, edição das 10, entrou em contato com os advogados de Glaucus da Costa Marques, mas por enquanto eles não se posicionaram.
O ativista italiano Cesare Battisti foi detido em uma delegacia da Polícia Federal em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Cesare Battisti foi pego pela Polícia Rodoviária Federal por carregar valores em espécie acima de R$10 mil, o que, pela lei nacional, precisa de uma declaração chamada de bens e viajantes. Ele tentava ingressar na Bolívia com dinheiro ilegalmente, o que é considerado crime de evasão de divisas. Em 1993, Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por supostamente ter cometido 4 assassinatos no país nos anos 70, durante confrontos políticos. Ele integrava o grupo de proletários armados para o comunismo, o PAC. Após a sentença na Itália, ele viveu na França e chegou ao Brasil em 2004, onde foi preso no Rio de Janeiro em 2007 e 2 anos depois considerado refugiado político pelo então ministro da Justiça, Tarso Genro. No último dia de governo, o então presidente Lula rejeitou a extradição dele para a Itália. A pressão do governo italiano é que o governo Michel Temer reveja o status de Battisti no Brasil e o mande de volta à capital italiana. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a equipe econômica pode recomendar ao presidente Michel Temer que vete a nova proposta de refis aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. As mudanças no texto do programa de renegociação de dívidas tributárias têm o potencial de reduzir ainda mais a arrecadação esperada com o programa neste ano. A previsão é que o governo arrecade cerca de 4 bilhões de reais. Metade do sugerido pelo governo na proposta inicial enviada ao Congresso. O ministro da Fazenda disse ainda que vai aguardar a tramitação do projeto no Senado para tomar alguma posição. Há mais de um mês, governo e deputados tentam chegar a um acordo sobre a nova versão do refis. Os parlamentares, que também são devedores do fisco, insistem em regras mais generosas para o parcelamento das dívidas e usam o programa como moeda de troca para todo tipo de negociação. O próprio relator da MP, deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB mineiro, é sócio de empresas que devem mais de 50 milhões de reais à União. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Às vésperas do enterro da segunda denúncia contra Michel Temer, a Câmara arranca do governo todas as vantagens que o déficit público pode financiar. Insatisfeitos com tudo o que já obtiveram em cargos e verbas, os deputados querem mais. Aprovaram na noite passada a penúltima versão do Refis, o programa de refinanciamento de débitos tributários. Armou-se uma grande farra. O novo Refis parcela dívidas tributárias com perdão de 90% dos juros e 70% das multas. A medida inclui uma automamata. Há na Câmara 291 deputados pendurados na Receita. Eles devem R$1 bilhão. No Senado há 46 sonegadores. Eles devem R$2 bilhões. A bancada da Bíblia enfiou na proposta o perdão de dívidas de igrejas e escolas a elas vinculadas, incluindo os débitos com a Previdência, que já está quebrada. A falta de pudor oferece uma saída ao brasileiro endividado. Declare-se extinto como pessoa física e se reorganize como igreja. Você passará a viver em permanente estado de graça. Amém. E boa noite. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional que cria uma cláusula de desempenho a partir do ano que vem para os partidos terem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. A matéria também prevê o fim das coligações proporcionais a partir das eleições de 2020. Agora à noite, a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Fundo de Financiamento de Campanhas no valor de R$1 bilhão e 700 milhões para a campanha do ano que vem. A ideia do fundão bilionário de campanha veio do Senado Federal, que na semana passada já tinha aprovado o texto base. Hoje, na Câmara, o mesmo projeto foi aprovado em votação simbólica pelos partidos, para não deixar a digital dos parlamentares, já que o fundo de R$1 bilhão e 700 milhões enfrentou muitas resistências por parte da opinião pública. Uma vergonha! É sem pudor! Depois os deputados querem pedir respeito da sociedade brasileira quando cometem um ato como esse, que não querem expor o seu voto a favor da criação desse fundo. Se escondem atrás do voto simbólico, dado nos seus partidos com argumentos mais falaciosos.
E eu voltarei aqui depois da eleição do ano que vem para ver quem dos ilustres senhores que vieram contra aqui e pegaram dinheiro do fundo para financiar suas campanhas. Houve muita confusão e empurra-empurra entre os parlamentares. O texto aprovado pelos deputados garante recursos para as campanhas eleitorais a partir de emendas parlamentares e do corte de gastos com propaganda eleitoral no rádio e na TV. O projeto define que a fonte de recursos virá de 30% do total das emendas parlamentares de bancada. Os deputados aprovaram o projeto em toque de caixa, pois para valer em 2018, as modificações precisam passar pelo Congresso até sexta-feira. O tempo voltou a ficar firme aqui na capital paulista. A temperatura está em torno dos 20 graus nesse momento. Mariana Armentano traz as informações do tempo para a gente. O calor volta com tudo para São Paulo e a semana que começou com temporais vai terminar ensolarada. Só que a chuva não demora a voltar não, viu? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde de 30 graus, com muito sol e ainda nada de chuva. Aí na sexta-feira esquenta mais ainda, os termômetros podem chegar a marcar até 32 graus aqui na capital, ainda com tempo firme. E já no sábado, de acordo com a meteorologia, a máxima cai para 27 graus e volta a chover por aqui. Durante um evento com empresários franceses aqui na capital paulista para debater a retomada do crescimento, o prefeito João Dória, do PSDB, também falou sobre política. Dória disse que entende que a saída do senador Aécio Neves da presidência do partido não se justifica. Ele defende que é possível esperar a convenção nacional do PSDB em dezembro, que deve eleger a nova executiva. O prefeito falou ainda sobre o ex-presidente Lula e disse que a eventual prisão do petista em plena corrida eleitoral seria um erro histórico, porque ele iria se vitimizar e isso poderia incendiar o país. Dória falou também que a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, do PSC, à presidência, vai ter dificuldade de se sustentar nos primeiros lugares das pesquisas de opinião. Para o tucano, a tendência é que Bolsonaro desidrate por causa de suas ideias. Por 6 votos a 5, ministros do Supremo Tribunal Federal decidem que a lei da ficha limpa deve ser aplicada a políticos condenados antes de 2010, quando ela foi criada. Os 2 últimos ministros a votar foram Celso de Mello e Carmen Lúcia. Mello seguiu o relator e votou contra a retroatividade. O ato do TSE afrontou a coisa julgada e, evidentemente, a tese ser vencedora deverá refletir esse entendimento. Tá ótimo. Então, nesse sentido, é o meu voto, senhora presidente. Carmen Lúcia votou a favor. O tribunal assenta a tese no sentido da constitucionalidade e aplicabilidade da alínea D do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 135, como vem sendo aplicada e como foi aplicada neste caso. A decisão será aplicada em todos os tribunais do país. Na prática, a lei da ficha limpa impede que quem tenha sido condenado por abuso de poder político e econômico antes de junho de 2010 se candidate às eleições do ano que vem, 8 anos depois da publicação da lei. Antes da lei da ficha limpa, a regra de inelegibilidade em casos de abuso de poder era de 3 anos. A regra deverá ser aplicada a centenas de casos que se acumulam na Justiça Eleitoral. O julgamento foi iniciado em 2015, voltou para o plenário no último dia 28 de setembro e continuou nesta quarta-feira. Os ministros Ricardo Lewandowski, que é o relator, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio votaram pela inaplicabilidade do novo prazo nos casos anteriores à aprovação da lei. Já os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli divergiram do relator e votaram para a lei valer em casos anteriores a 2010. O governo federal anunciou intervenção no Fundo de Previdência dos Empregados dos Correios por 180 dias na tentativa de investigar fraudes.
A intervenção no Postales, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, foi decretada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Com isso, todos os funcionários que ocupam cargos estatutários, como membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal do Fundo, devem ser afastados por 180 dias até que o governo apure as denúncias de fraudes na entidade, que já é alvo de investigações do Ministério Público Federal. O Postales é o quarto maior fundo de pensão do país em número de participantes ativos e beneficiários, segundo a Associação do Setor. O fundo tem mais de 135 mil empregados dos Correios associados e assistidos. Com a intervenção, os bens dos atuais funcionários de cargos estatutários e daqueles que ocuparam esses postos nos últimos 12 meses ficam indisponíveis até o fim da sindicância na entidade. No início da manhã, empregados dos Correios fizeram um protesto em São Paulo contra a proposta de privatização da empresa pelo governo Michel Temer e pedindo melhorias salariais para os empregados. O ato começou na Avenida Paulista e terminou em frente à Agência Central dos Correios, no centro da cidade. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Postales dos Correios é só um braço da teia de incompetência e corrupção que tomou conta dos fundos de pensão das estatais, como aconteceu com boa parte das estatais. Foram investimentos mal feitos, compra de ativos superfaturados, que garantiam repasse de recursos para políticos e empresários em operações casadas com outros esquemas de desvio de recursos. Vários desses fundos são alvos de investigações. O rombo acumulado nos fundos fechados de previdência complementar, incluindo também os do setor privado, segundo o último levantamento, chegou a 77 bilhões e 600 milhões de reais em junho. A maior parte proveniente, claro, do setor público, de fundos como Postales dos Correios, o Previ do Banco do Brasil, Petros da Petrobras, o Funcef da Caixa. Um rombo que custa caro para as empresas que estão tendo de fazer aportes maiores de recursos em meio a uma reestruturação financeira, pós-crise econômica, com corte de investimentos, venda de ativos, programas de demissão voluntária. E os participantes dos fundos, tanto trabalhadores da ativa como aposentados, também estão tendo de ajudar a cobrir os déficits, através de contribuições extras, alíquotas maiores, em alguns casos bem expressivas. Exceção do Previ, que equacionou o rombo de uma outra maneira. Mas irregularidades ainda estão sendo registradas, como as que levaram à intervenção no Postales. Agora, é importante que o sistema se recomponha do ponto de vista financeiro e de governança, para que os fundos cumpram o papel deles, que é garantir uma renda complementar para os trabalhadores, dando maior segurança na aposentadoria. É para isso que eles existem. E a imagem de toda a indústria de fundos pode acabar arranhada diante de casos como esse. Eu volto na segunda. Até lá. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von, no Tudo Certo. Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, Todo Seu.